Kamala, Harigan Swaha. Om Lakshmi Vigan Shri 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 Kamala. Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E dando continuidade, pessoal, a esse enorme número de assuntos que eu estou na comunidade do canal Frater. A comunidade do canal Frater está repleta de temas, né, repleta de assuntos. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso, que isso significa que a agenda estando lotada, significa que a gente tem muito conteúdo, né, para discutir, para colocar aí nas videoconferências e para enriquecer esse universo autista, enriquecer a temática do autismo, né, no Brasilzão afora aí. Galera, vocês sabem que um dos meus propósitos, né, dentre vários propósitos que eu tenho aqui no canal Frater, mas um deles é aumentar, ampliar o valor percebido do autismo no planeta, né, em geral, no mundo todo, né. Porque eu sempre tenho frisado que o valor percebido do autista ele é baixo por conta das pessoas olharem como uma despesa e uma problemática, né? Então eu tenho, aliás, não tenho medido esforços para tentar aumentar o valor percebido do autista e trazer assuntos e conteúdos que não tem, eu não encontrei, né? Talvez se eu tivesse encontrado em algum local, eu não teria tido essa iniciativa aqui no canal Frater, mas como eu nunca encontrei os conteúdos que eu estou frisando aqui e que o canal Frater está frisando, aí a gente teve a iniciativa, né, de abrir o canal para comentar, para esclarecer maiormente para as pessoas não só o significado do autismo, né, e a importância de se entender o autismo, como também ampliar o repertório das pessoas para entender e resgatar valores, né, que nós precisamos resgatar valores para poder ter um futuro melhor, né, para toda a nação, né? A gente vê que quando a gente passa por uma crise, a gente passa por um problema, esse problema ele se torna maior quando a gente está despreparado. Então você pegar uma geração mais preparada, uma geração que já é uma geração econômica, já é uma geração racional, já é uma geração equilibrada, é um pouco mais fácil de enfrentar qualquer tipo de adversidade. E o que a gente tem percebido é que esse vírus, né, essa pandemia pegou a população de surpresa, né, mundial, e ele deu um chacoalhão na gente, como seres humanos a gente percebeu que a gente é muito frágil, né, que nós somos muito frágeis e que a gente precisa se acertar aí no mundo, né? A gente precisa rever os nossos conceitos como seres humanos e ver o que a gente está fazendo nesse mundo, né? Para a gente deixar uma posteridade aí para as futuras gerações, né? Então é importante porque aí acabou trazendo à tona que os vários conceitos autistas, né?
eles acabam se encaixando, né? E para aqueles que gostam de aprender, né? A gente está vivendo uma geração muito dispersa, uma geração que ela não lê, né? Uma geração aí que não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de história, né? Não gosta de tradições. Então tá muito difícil assim resgatar valores, tá muito difícil a gente trabalhar isso, né? Então quando a gente chega com conteúdo, né, de seja lá o que for, né? Eu trago conteúdo de autismo aqui no canal, mas eu conheço vários outros canais que têm conteúdos importantes de outras síndromes e tem conteúdos importantes de outras matérias e que mesmo assim está sendo uma guerra, né? Trazer isso para as pessoas e as pessoas darem valor, porque a população está literalmente dispersa, né? A população ela está querendo, é, digamos, uma música com letra simples, né? Uma música com conceitos mais supérfluos, né? Alguma coisa imediatista e nada que envolva muito raciocínio lógico. Infelizmente, o mundo, o universo autista é um universo abstrato, né? É um universo de raciocínio lógico. Por isso que eu tenho debatido com alguns, até com algumas pessoas que demonstram o contrário, até mesmo em blogs, em canais, e trazendo temas supérfluos e temas assim, abordando temas de discussões rápidas, prontas, né, jargões prontos e coisas muito supérfluas acerca do autismo, como bate-papos muito simples, né, que acaba desnorteando aí a lógica do autismo, porque o autismo, na sua essência, ele é abstrato, né? O conceito mesmo do autismo, quando você se aprofunda nele, você vê que é um conceito que se você não parar para se concentrar, não parar para analisar, utilizar o seu intelecto sintetizante e analisante, utilizar o seu recurso neurológico, psicológico, né, a sua concentração, você não vai conseguir compreender. Então não se trata de um mero bate-papo, um mero achismo, né, uma mera condição de opinião, né? Quando eu falo aqui em formação de opinião no canal Frater, eu falo de formação de opinião conceitual. Você acaba trazendo alguns conceitos e formando opinião pela lógica, né, do que foi apresentado. É como se dissesse assim, pelo que foi exposto, né, seria impossível a pessoa discordar da lógica apresentada, né? Então, assim, dentro de uma visão lógica, né, e disciplinada, né, a gente procura trazer conteúdos assim essenciais do autismo, né, que não norteia um simples bate-papo, mas uma abstração profunda. E hoje eu venho trazendo um dos temas aí da comunidade, da guia comunidade, que é o significado da síndrome, né? Porque geralmente a gente fala qual é o significado de espectro, aí depois qual é o significado de autismo, como eu tenho trazido em alguns vídeos do canal Frater, mas me veio recentemente à mente essa dúvida, né? Se as pessoas sabem o próprio significado da síndrome. Então, como eu tenho trazido alguns temas, né, profundos no canal, né? Se vocês clicarem aí na aba comunidade do canal Frater, vocês vão ver que essa aba ela está repleta de temas subsequenciais, né, que são temas que se encaixam e dão sequência um ao outro, né, e eu vou trazendo esses temas e vou relatando eles e dizendo, olha, próximo tema provavelmente será esse por conta que aqui nós já abordamos alguma coisa parecida. Então um tema vai dando continuidade ao outro, né? Então eu acho que vale agora a gente ressaltar, depois de tudo que eu tenho exposto nas temáticas, né? Eu tratei agora profundamente sobre o pseudo-autismo, né? Que foi um tema muito importante, né? Eu sempre falo assim, esse tema é um dos mais importantes, mas é que, na verdade, todos os temas são importantes, tá? Então, quando eu trato assim como um dos mais importantes, geralmente eu tenho uma força de expressão porque eu não quero esquecer o assunto, né? Mas o tema muito curioso, esse pseudo-autismo, e muito curioso foi também o tema da tela orbital. Apesar de a minha introdução não ter sido tão boa, porque eu estava fazendo um ensaio ainda com uma música diferente, né?
eu até tive que compartilhar o direito autoral dessa música com uma autista também, porque ela era cover, né, se eu não me engano foi uma música do Elton John. Aí esse vídeo foi um vídeo mais meticuloso porque eu tive que trabalhar ele no início, aí ele começou a travar porque eu fiz online, né? Eu deveria ter feito ele por gravação dentro do stream para depois lançar ele na net, né? Ao vivo, mas eu quis fazer ele online, né? Aí ele acabou travando na hora, acabou em um assunto importantíssimo, que era o assunto da tela orbital, e eu precisando tratar esse assunto, porque o assunto, assim, é um dos assuntos mais interessantes que eu já vi, que é o da tela orbital, né? Que o público, assim, do Frater que mais deu valor a esse tema foi o público Antimatrix, né? Que é um público que eu sigo, que é um canal, na verdade, do Instagram, né, que é um canal do Instagram, e esse canal ele fala sobre vários tipos de teorias, né? Algumas suspeitas assim de teorias de conspiração, mas eles trazem coisas muito lógicas, né? E substâncias, né? Fundamentos, né? Coisas trazem histórias, livros, eles fazem comparações, né? Eles trazem conteúdos muito importantes, né? Então eu gosto muito desse canal e foi um conteúdo, foi um canal assim que apoiou bastante, principalmente a ideia do, do autista e a inteligência artificial, que eu fui rejeitado pelos ascensionistas planetários, né? Por conta dos ascensionistas planetários acharem que o autista é retrógrado, muitos deles, né? Não todos, logicamente, mas muitos deles acharem que o autismo se trata de uma regressão e, e eles, como consequência, não apoiam a ideia a visão, pelo menos que eu tenho do canal Frater, que é trazer a parte, a parte que as pessoas não entendem do autismo, que não tem nada a ver com regressão, né? Você pode ter a regressão dentro da síndrome, mas não tem a ver com uma regressão espiritual ou uma regressão de ser, não significa que o autista ele é menos do que qualquer outra pessoa, né? Então, colocando os pingos nos is, né? A Biblioteca Antimatrix ela me aceitou com os braços abertos, ao passo que os ascensionistas planetários, que eu achei que fosse uma comunidade que ia aceitar maiormente, né, as ideias, mas eu acho que eu ainda vou ganhar assim o respeito dos ascensionistas planetários, porque eu acho que eles são pessoas que têm condições de compreender, né? E eu tenho abordado o assunto autismo na essência, né? Eu tenho explicado com fundamento e na essência. Então eles, como eles têm essa capacidade de compreender, eu acredito que eles não estejam longe dessa compreensão, mas se tiverem também, né? Nós somos pessoas também que temos muita paciência com o próximo, né? Se as pessoas não entenderem, a gente espera que um dia as pessoas compreendam, né? Então, pessoal, eu venho trazer esse tema, eu vou colocar aqui uma explicação sobre síndrome, né? Mas duas explicações, tá? Uma explicação figurativa, e uma explicação sólida, mais puxado pro lado da medicina ou científico, né? Por que figurativa? Uma figurativa, porque a figurativa, ela vai nos alertar muito importante, sobre um aspecto muito importante, que é o aspecto histórico. O que o aspecto histórico pode trazer e pode influenciar no comportamento humano acerca das síndromes, né? O que pode ocasionar, como por exemplo, você sofre uma influência do meio e você acaba adquirindo uma síndrome ou desenvolvendo uma síndrome do pânico, por exemplo, né? Você é uma pessoa que assistiu na plenitude a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, então você desenvolveu vários sintomas, né? Você absorveu vários experimentos, né? Várias experiências, você teve, absorveu isso e o seu intelecto ele entendeu de uma forma, ele teve um impacto com isso. E esse impacto pode ter originado não só uma alteração gênica, digamos, né? Como você pode passar para a sua posteridade, não só em você uma alteração
e uma síndrome, como você pode passar por uma posteridade esses sintomas. Então é importante a gente entender que a gente, como conteúdo histórico, né, de uma nação e como conteúdo histórico planetário, né, de vivência de nações dentro do globo, né, a gente pela nossa própria cultura, né? Desde dos nossos tempos ancestrais, né? A gente tem como primórdio, né? Essa essência do desenvolvimento e do acarretamento, né? Consequencial de gênico, né? Consequencial gênico de passar para as futuras gerações. Então, na verdade, quando a gente diz que a responsabilidade é de todos, nós estamos dizendo por isso também, né? Porque nós vivemos dentro de uma cultura onde nós concordamos no nosso modo de viver. Se a gente, por exemplo, teve uma guerra, é porque várias pessoas concordaram que o assunto só se resolveria se chegasse numa guerra, né? Embora tivesse muita gente que não concordasse, uma grande maioria concordou e teve a guerra, né? Então, se a gente passou por momentos assim de colapso antropológico, colapso sociológico, né, social, foi por conta das nossas próprias decisões. Então a responsabilidade de tudo que acontece com a população é nossa, né? É isso que o canal Frater vem trazer. Então quando a gente diz assim, o autismo, a síndrome de Down, síndrome de Asperger, a síndrome de Tourette, então, quando a gente vem trazendo as síndromes, né, e vem dizendo que é a responsabilidade de todos, é por isso também, tá? É por isso e é importante cada ente, cada cidadão entender essa responsabilidade, né? Entender que nós temos parte nessa responsabilidade e quando existe uma lei é lei, quando a gente precisa respeitar e procurar se a gente está longe, por exemplo, do conhecimento, mas procurar oferecer condições para que se promova o desenvolvimento e o conhecimento, né? E nunca promover a contradição disso, né? Nunca promover, né, o dificultamento, né, a dificuldade, nunca dificultar, né, a progressão, né, do assunto, o desenvolvimento do assunto e a construção, né, do assunto. Sempre procurar promover, né, coisas benéficas em prol, né, daquilo que a gente sabe que é nossa responsabilidade. A responsabilidade tanto do autista quanto dos não autistas, ok? Então eu vou colocar aqui sem mais delongas. Na verdade eu vou mudar aqui de tela para mim, mas para vocês acho que vai continuar do mesmo jeito aí. Mas eu vou mudar de tela porque tem um conteúdo aqui que é um conteúdo. Quando a gente coloca no dicionário pela internet, às vezes aparecem algumas propagandas de marcas. Então, para a gente não ter problemas, aí eu vou ler para vocês, tá? Só o conteúdo do dicionário, tá? Então, vamos aqui para as definições do dicionário Oxford, tá? Síndrome é um substantivo feminino, né? Então nós dizemos que é a síndrome. A medicina diz que é um conjunto de sinais e sintomas que são observáveis. É possível que você é possível de ser observado e analisado, né? Em vários processos patológicos. Ou seja, não é específico apenas de uma patologia ou de uma determinada coisa específica, né? Então, em vários processos patológicos pode despertar síndromes, né? E não possui uma causa específica. Então, por aqui, nós já entendemos que quando se trata de síndrome, não possui a causa específica. Então, vejo eu, tá? No meu ponto de vista, a partir do momento que você conseguiu especificar, você saiu do espectro, porque, aliás, você saiu da síndrome, porque você saiu da definição. A definição diz sem, eu vou repetir aqui para vocês o final, sem causa específica, tá? Tem uma causa específica. Então pode ser uma reação, né, atípica, pode ser uma diversidade, pode ser uma influência do meio, né? Não existe uma causa específica.
mas a gente consegue detectar a síndrome porque tem a reação comportamental, né? Então, se é uma influência genética, se é uma coisa que aconteceu por um colapso de momento, como eu disse aqui nos vídeos anteriores, tem pessoa que diz, você nasce com autismo ou você pode desenvolver o autismo? Eu tenho defendido que a gente desenvolve também o autismo, né? Porque a nossa mente ela pode colapsar, né? Então, dentro do que eu tenho explicado sobre o desenvolvimento mental, né? Desenvolvimento cognoscitivo, né? Ainda que eu tenha tentado explicar de uma maneira, né, bem simbólica, bem singela e bem simples, né, para que a gente possa entender melhor, a gente entende que esse processo ele ocorre e ele pode colapsar, né? Tanto ele já pode acontecer no nascimento, né? De a criança desenvolver o raciocínio daquela forma, o cognitivo daquela forma, como ela pode, durante o seu percurso de vida, colapsar e acabar raciocinando da forma de um autista ou se comportando da forma de um autista, né? Em, em outras palavras, até entrando no espectro. Mas eu tenho colocado aqui no canal, né, as várias vias em que você pode entrar no espectro, né? Então você tem uma via conversível, né? Você tem uma via de conversão, onde você pode entender que existe uma abnegação entre você e a sociedade, coisas que você não concorda da sociedade, que os meus amigos, né, Antimatrix, né, a Biblioteca Antimatrix, que é um canal que eu faço parte, eles provavelmente experimentaram dessa conversibilidade, né? Porque eles olham a sociedade sobre outra ótica, né? Sobre outro aspecto e não concordam com muita coisa que é imposta pela sociedade. Então existe uma abnegação e um deletamento massivo. Abnegação e deletamento massivo são dois sintomas, como eu disse em vídeos anteriores, são dois sintomas do canal que o canal Frater colocou que são sintomas ocultos, né? Não sei se vocês se lembram. Galera, tô aqui com meu filho Heitor. Deixa eu colocar ele aqui no meu colo. Ele saiu lá do quarto da mamãe. Aqui, neném. Hoje eu não estou com o Raonic. Deixa eu colocar aqui, filho. Esse daqui é o Heitor. Ele estava com... A gente estava com suspeita de autismo nele, né? Porque ele tá com 2 anos e 2 meses, né? E ainda não quer falar o danadinho, né? Mas por enquanto ele não tem apresentado outros sintomas, né? E a gente está observando, né? E ele está tentando falar, então ele está tentando uma comunicação social bem forte, né? E ele tem bastante atitudes sociabilizantes, né? Então muito provavelmente ele não viverá o espectro, né? Mas vamos ver aí se vai haver alguma regressão do tipo, mas a gente está observando. Mas por enquanto ele está assim, ele não quer falar, né, filho? E tá só solfejando aí alguns gritinhos, apontando alguma coisa. Tá participando da live do papai. Ó, abraçando e beijando. Abraçando e beijando o papai. Então, eu estava explicando sobre vários aspectos de abnegação, né? O autista ele tem comportamentos ocultos, né? Conforme eu disse em outros vídeos, né, do Frater. E esses comportamentos ocultos, eles demonstram, né, por intermédio de um deletamento massivo, né, que o autista começa a deletar coisas sociais, né, a não fechar, não fazer, não realizar fechamentos sociais, ou seja, coisas que ele vai se desinteressando ou discordando, né, e abnegações, né, abnegações, ele nega, né, que aquilo seja lógica natural. Vai descer, filho? Se quiser descer. Aí, por intermédio desses sintomas, a gente consegue compreender então essas lógicas, tá? Então, aqui eu vou repetir para vocês aqui o final da definição da síndrome,
que está falando assim, não existe uma causa específica, né? Então, a partir do momento que existe essa causa, né, que existe uma causa para a síndrome, né, que a gente possa dizer assim, sempre que existir isso, né, essa influência, nós teremos como consequência essa síndrome. Se a gente pegar, por exemplo, a síndrome de Down, a gente conhece a consequência dela, que é um cromossomo a mais no 21, por exemplo, mas a gente não sabe a causa, né? Não tem uma causa específica. A gente sabe, por exemplo, que acontece maiormente com pessoas que têm filhos depois, digamos, dos 50 anos, né? Quando já estão mais velhas, né? Já perdem ovulação e enfim, né? Então a gente sabe que existe uma probabilidade maior, mas a causa mesmo, quando não tem uma causa, né? Não tem a causa específica, uma especificação lógica, então nós denominamos uma síndrome. Agora eu vou falar sobre o aspecto figurativo, tá? Eu vou dizer o que o dicionário Oxford fala sobre o aspecto figurativo para a gente fazer o confronto dessa definição. Tá querendo... Toma, neném. Ó, dá um sorriso lá. Toma, só não vai derrubar. Isto. Nossa, que sede. Muita sede, hein? Agora o papai vai explicar aqui para eles, ó. Vamos lá. Sentido figurado, figuradamente. A síndrome, figurativamente, ela é um conjunto de sinais que, em associação com uma condição crítica, esses sinais eles são passíveis de despertar uma insegurança, né? Como, por exemplo, a síndrome da Terceira Guerra Mundial, né? É figurativo, né? Mas ele desperta alguma coisa, né? Então, assim, nesse caso em específico, né? Como é um sentido diferente, não é um sentido científico, né? É figurado, aparentemente possui uma causa, né? Que é uma causa que influencia. Então, quando nós temos uma causa que influencia, nós tratamos figurativamente da síndrome. Então, tem pessoas que falam, eu tô com uma síndrome e tal. E o médico falou isso. Mas o médico, quando ele estuda, né? Ele não estuda só o aspecto anatômico, né? E fisiológico, né? Os médicos, eles são estudiosos, às vezes, muito profundos, né? Do significado das coisas, então eles vão buscar a história mesmo da definição. Então, às vezes, ele diz assim, olha, essa síndrome, ela não tem nada a ver com a parte fisiológica sua, mas é, de certa forma, a síndrome porque você está despertando reações por se lembrar. Então, de repente, você está próximo a ter um colapso mental, digamos, por conta desse medo que você desenvolveu, por conta dessa insegurança que você desenvolveu, mas a gente vai definir aqui como síndrome e a gente vai observar, vai acompanhando isso, né? Mas ainda, aparentemente, ainda não tem nada a ver com a fisiologia, não tem nada a ver com o aspecto fisiológico, é um aspecto influenciante, foi um modus influenciador, né, que promoveu essa síndrome, né, que proporcionou o desenvolvimento dessa síndrome, né? Então a gente tem um aspecto figurado que muitas vezes, como eu abordei aqui no vídeo anterior sobre o autismo, o pseudo-autismo, né, que é o falso autismo e o autismo de origem, né, mesmo, que é o autismo na essência. Para aqueles que não assistiram esse vídeo, eu convido vocês a assistirem, que o vídeo ele possui um conteúdo muito bom e muito significativo para você entender esse universo autista, né? Aliás, eu convido vocês para assistirem todos os vídeos que eu tenho postado na sequência, né? Clique na aba vídeos do canal Frater e pega desde o último assim, vai indo até o final, aí vocês vão compreendendo, né? Que vocês vão aprendendo também o que é um despertar de uma síndrome, né?
qual é a condição do desenvolvimento do falso autismo, né? É que esse linguajar fica muito vulgar, mas eu trato como pseudo-autismo, que na verdade, como eu coloquei no vídeo anterior, ele não deixa de ser um autismo pelas reações serem totalmente simbólicas, serem totalmente idênticas, né? Porém, a maneira com que ele interage, né? A escolha da interação ela é diferente, né? A interatividade do pseudo-autismo, ela é com o social, né? Ela é depois de conhecer o social que existe a abnegação. Então você desenvolve, depois de você entrar em contato com a IA, por exemplo, a inteligência artificial, que seria a plenitude, né, do desenvolvimento social humanizado, né? Você começa a entender que você tem que voltar às suas origens. Você diz assim: ah, eu não devia ter chegado na inteligência artificial, porque a inteligência artificial e a inteligência universal são as mesmas coisas. A é igual a B. Eu só migrei o conhecimento de A para transformar esse conhecimento de A, fazer o papel de Deus, né, transformar esse conhecimento de A em B, né, e descrever aqui a plenitude desse conhecimento e contemplá-lo em B. Mas contemplar em B seria a mesma coisa que contemplar em A, teoricamente, né? Porque aquele caminho de Santiago que eu comentei com vocês aqui, falei muito sobre o Paulo Coelho no vídeo anterior, né? Que ele, em um dos livros dele, o livro se chama Osair, que é um livro bom, né? Até indico para vocês lerem, né? A minha mãe ganhou esse livro, aí na minha adolescência eu li, né? O livro e tinha uma parte lá que o Paulo Coelho falava assim que ele só entendeu que a resposta estava do lado dele depois que ele estava a um oceano de distância da mulher dele, né? Que ele só entendeu que ele a amava, né, de verdade, e o quanto ele a amava depois que ele estava longe. Então, o ser humano não autista, ele faz isso, ele vai de encontro à sociabilização e a tudo que o mundão oferece. Aí ele faz aquele trajeto imenso, né? Faz aquele enorme trajeto, vai conhecer avião, vai conhecer foguete, vai conhecer máquinas, né, industriais poderosas, vai conhecer computadores potentes, vai conhecer a IA. Aí depois que ele estiver distante da sua essência, ou muitos seres humanos vai estar muito próximo de deixar esse mundo, né? Aí ele começa a questionar sobre suas origens, sobre suas essências, né? Aí ele começa a perceber o quanto é valoroso, por exemplo, uma simples planta que estava no quintal da sua casa, né? Ou às vezes uma brincadeira que ele fazia no sofá com seu filho, que era muito mais importante do que ele tá pensando em rios de dinheiro, em ganhar rios de dinheiro, e que agora esse dinheiro vai ficar aí e não vai servir para nada. Então, na verdade, esse confronto com a essência, né? O não autista ele só vai perceber depois de um longo trajeto. Ele vai precisar fazer um grande percurso social. Eu tava até hoje mesmo eu estava no canal Introvertendo, que é um dos canais autistas, né, que está no hall de entretenimento entre o autismo, né? E nesse canal a gente percebe muitas discussões sociais, né? Só que a discussão social, ela não faz parte do mundo autista, né? A sociabilização, ela não faz parte do mundo autista. Então, a partir do momento que a gente torna uma discussão social, né? A gente percebe que a gente está entrando num espectro pseudo-autista, né? Porque a gente está se afastando da essência, porque o autista, na verdade, ele é mais um apreciador do intelecto primário do que um apreciador do intelecto secundário, que seria o intelecto social. Então ele assiste a sociedade, dá a risadinha dele, né? Aprecia uma e outra coisa. Eu até falei aqui na aba comunidades que eu vou citar sobre as características mínimas, né? Os desenvolvimentos mínimos e depois os desenvolvimentos máximos, né?
do autista, né? Que seria assim o mínimo que ele pode desenvolver, né? Para ele poder viver. Digamos que ele não queira interagir com nada na sociedade, que ele abnegue tudo e ele delete, faça um deletamento massivo de absolutamente quase tudo. Mas existe um mínimo que ele tem que ter. Nem que seja assim, a respiração, tomar água e comer proteína, digamos, né? Ele precisa comer a proteína, tomar água para se hidratar e respirar e ter um sono, uma noite de sono bem. Então existem algumas coisas essenciais e mínimas que ele não tem como fugir, né? Que são inerentes a uma essência e a um compromisso a esse duplo compromisso que o ser humano tem, que é um compromisso com a matéria, né, e um compromisso com a inteligibilidade, né? Então o autista ele tenta jogar todo o compromisso dele para a parte inteligível, né? Por isso que quando ele vai fazer um teste lá neurológico não dá nada no teste. Então o neurologista fala assim, olha, seu filho não tem nada, não estou fazendo os exames aqui neurológicos, não estou encontrando nada de diferente no desenvolvimento, né? Alguns encontram neurônios a mais no lobo frontal, né? E tem algumas características, né? De apresentação de neurônios a mais. Mas assim, nenhuma característica que seja assim marcante para uma falta de desenvolvimento cognitivo, nada, né? Então, quando faz o exame, não acusa, né? Então, o intelecto, a parte neurológica é saudável, né? Então, o autista ele tenta fazer essa parte, ele tenta jogar todo o compromisso dele para o lado primário, né? Para o desenvolvimento cognitivo primário e tentar deletar, fazer o deletamento massivo, ou seja, o máximo possível de deletamento do desenvolvimento social, né? Mas ele não consegue fazer tudo. Então existe o mínimo que ele tem que fazer. Existe o mínimo. Quando a gente entende o mínimo que ele precisa fazer de sociabilização para ele sobreviver, ali é que está o elo, né? Se você quer procurar um elo no autista, né, tenta enxergar qual é o mínimo que ele estabeleceu. Ele precisa comer. Qual é o alimento que ele escolheu, né? Esse é o mínimo que ele estabeleceu. Agora, logicamente que se você como pai doente querido, né, que tem o autismo, com você como pai, como mãe ou como responsável ou corresponsável, se você percebe que ele tem escolhido um alimento que não seja um alimento tão saudável, você pode tentar fazer um trabalho, né? Você vai tentar fazer uma terapia para que o autista consiga, né? Na medida do possível, fazer uma troca dessa seletividade, né? Então ele vai fazendo uma outra seleção e vai selecionar um alimento mais saudável e que seja mais benéfico. Então, se você percebe, por exemplo, que ele está fazendo o mínimo possível de seleção, porque tem autista que seleciona várias coisas, né? Então, não dá para perceber nem que é autista às vezes, né? Porque ele seleciona várias coisas e fala, sociabilizou, né? Porque tem pessoas que se sociabilizam pouco, só que o ciclo de vida dela social é ir para a escola, voltar para casa e para o trabalho voltar para casa. Então ela fica nesse ciclo, parece que ela é uma pessoa normal. Não tem. Normal que a gente diz assim, dentro do desenvolvimento social, né? Parece que ela frequenta balada a hora que ela quer, parece que ela frequenta clubes a hora que ela quer. Mas não, ela não frequenta porque ela fez algumas escolhas apenas, né? Mas dentro da lógica de escolhas delas, ela se sociabilizou até que razoavelmente bem, né? Então, a gente define a normalidade como a sociedade define, que o normal seria o, o ser humano, ele ser para a sociedade, né, seria o ser humano ser curioso, no mínimo curioso, e querer conhecer as coisas que a sociedade conhece, né? Querer frequentar um parque, querer sair, querer fazer alguma atividade diferente, né? Querer conhecer um videogame novo. Agora, quando as pessoas se recluem, a sociedade tem o jargão da normalidade. Tanto é que a gente não consegue vencer isso. A gente está sempre falando que se trata de alguma coisa anormal, só que não é anormal, né? É apenas uma questão de escolha e seletividade, tá?
Então, galera, você vê o tanto de conteúdos, né? A gente consegue perceber aí que tem um ponto de partida, né? Se você tem o caso de autismo no lar, você tem como fazer toda essa análise, né? Você tem como analisar o que o autista tem escolhido, né? É, e outra, você pode começar um aspecto de apreciação também, porque às vezes a cultura dentro do lar é uma cultura depreciativa. A pessoa começa a ficar de saco cheio, a pessoa começa a achar que está sendo trabalhoso, a achar que está sendo ruim aquela interatividade, aquela relação, porque ela está ali desenvolvendo, né? E coisas contraditórias, e ela na verdade está fazendo um deletamento, né, reverso com o autista, né? Ela está rejeitando entrar no universo autista para conhecer a imensidão e como é vasto esse caminho, né? Então aquilo se torna cansativo e às vezes a pessoa entende com outros olhos, né? Então aqui a gente começa a encontrar o motivo da apreciação, o motivo da curiosidade. De repente você ouve um vídeo desse, você não vê a hora de ver o seu filho novamente, né? Que nem fazia um tempo que eu não vi o Raoni, que agora eu já tô com saudade dele de novo, porque quando ele veio, eu já coloquei uma série de coisas novas que eu já vi sobre o autismo, né? Em aplicação, né? No nosso dia a dia ali. E dessa série de coisas novas de aplicação, a gente teve uma foto agora recentemente que ele praticamente ele não sorria na foto. Você tinha que se programar para pegar ele sorrindo na foto. E a minha mãe, sem se programar, ela bateu uma foto dele e dela e ele estava sorrindo. Então, assim, a gente teve uma série de surpresas e uma série de comportamentos bem surpreendentes, né? A gente pode dizer assim que o Raonic nos surpreendeu, né? Nos surpreendeu. Por quê? Porque a gente está indo de encontro, né? A gente está apreciando o universo. Quando a gente está apreciando o universo autista, né? A gente começa a adentrar o mundo, a gente vê as lógicas, a gente vê a coerência, né? Diferentemente se a gente não está conseguindo encontrar esse elo. Então o canal Frater ele vem trazer para você, né, que tem o caso de autismo no lar, esse elo, né, essa conectividade, né? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido aí a questão da síndrome, né? Vou ler mais uma vez para vocês, para a gente fazer o fechamento aqui. Então, aspecto síndrome, segundo o dicionário Oxford de Linguagens, conjunto de sinais e sintomas que são observáveis, tá? Eles são observáveis em vários processos patológicos, tá? Esses processos patológicos eles podem ser diferentes, sem causa específica. Agora, quando a gente está no aspecto de síndrome, tá, de figurado, né, no sentido figurado, é um conjunto de sinais, né, que em associação com alguma condição crítica, eles despertam ou são passíveis de despertar algum medo ou insegurança, né? Então a gente tem síndrome de pânico, né? A gente tem síndrome da Segunda Guerra, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que ficam paranoicos de guerra, né? Então tem alguma coisa que desperta e tem uma causa de tabela, né? Uma causa pareada. Agora, a síndrome no aspecto medicinal, ela diz que é observável sobre vários aspectos patológicos, porém não existe uma causa específica. Então, dentro do espectro autista, a gente não vai encontrar a causa específica, tá? A gente, a gente sabe o que acontece, né? Agora, quando a gente não tem a causa específica, muitas pessoas também não sabem, às vezes, o que acontece e, e fica por isso mesmo, né? Então, quando fala que tem síndrome, de repente a pessoa entende até que a pessoa que tem uma síndrome todo mundo entende como deficiente, porque para todos os aspectos legais, né, o autista ele é considerado como deficiente, como uma pessoa portadora de uma deficiência, para ela ter os mesmos direitos e,
os direitos do deficiente, tanto em assento preferencial, como fila, preferência nas filas, né? E nos aspectos legais em âmbito geral, mas tem pessoa que generaliza, né? Ela generaliza. Por exemplo, tem pessoa que você falou de síndrome, meio que a pessoa já entende como se fosse deficiência mental, né? E, e fica por isso, né? Só que na verdade, o autista ele tem um raciocínio, ele tem uma cognição, né? Então, assim, a síndrome, eu não sei se eu falei direito aqui, mas a síndrome de Asperger e o espectro autista, ele é considerado como uma deficiência, né? É, em todos os aspectos legais, tá? Então, assim, a gente tá vendo até agora nos assentos preferenciais tem o símbolo do autismo, né? A gente precisa respeitar. A gente está vendo assim nos mercados agora devagar, as empresas estão colocando e você pode até sugerir, mesmo não tendo casos de autismo, você pode até sugerir ou dar a preferência, né? Eu tava no metrô esses dias com o Raonic, e o Raonic percebeu que o metrô tava lotado, ele ficou muito impaciente porque ele tava com a perninha dele cansada, né? Ele tem a batata da perna muito grossa, e ele herdou isso de família, minha família tem, várias pessoas têm a canela e a batata da perna grossa, e a família dele por parte de mãe também, né? Avós, enfim. E ele se cansa, né, ficar andando, né? E eu gosto de andar com ele para ele não ficar obeso, né? Não não aumentar muito o quilo, porque ele gosta muito de comer doce. Então, como contrapartida, eu ando bastante com ele, faço natação, ajudo ele quando eu tô com ele assim a queimar as calorias, né? Para ajudar ele a ficar com a sua saúde equilibrada, né? Mas ele ficou muito cansado. Aí quando ele percebeu que tinha a cadeira dele, que era a cadeira azul, mas não deu outra, né? Tinha uma senhora lá sentada, né? Que nem era uma senhora de idade, né? Que não poderia estar lá. Aliás, poderia na ausência, né? Mas tinha várias pessoas idosas também em pé e ela não queria sair. Mas o Raonic, ele já foi sentando. Se ela não saísse, ele ia sentar no colo dela, né? Porque ele já sabe que ali é o lugar dele, né? É incrível isso, né? A essência do conhecimento ele já sabe. Ele sabe na essência. Então, assim, ninguém explicou para ele por, por essência, ninguém explicou para ele assim didaticamente. Mas o rito que a gente vai fazendo, ele vai compreendendo no dia a dia, né? Ele não se comunica, mas ele vai compreendendo. Ele sabe que é ali, que aquele acento ali é diferente dos demais, né? Pela cor, né? E pela placa que tem, pela apresentatividade, né? Então isso é muito interessante, né? Isso é uma comunicação, é uma maneira de comunicação não verbal, né? E eu achei muito surpreendente isso e eu tive várias surpresas aí que eu vou contar nos Causos Autistas, que é uma série que eu criei agora no canal Frater. Alguns causos autistas às vezes não rende alguns assuntos engraçados, porque a ideia não é o stand-up ainda, né? Não é ser engraçado, mas às vezes tem algumas coisas que são até engraçadas porque a gente não espera, né? Esse caso foi um pouco engraçado porque assim, o Raoni que ele deu uma lição de moral no meio de todo mundo, né? Como se todo mundo foi abrindo ala para ele passar, né? E ele foi passando assim cansadinho, ele é fortinho, né? Ele foi passando cansadinho e reclamando, né, do jeito dele. A autista dava para entender que ele estava cansadão. E a mulher, quando ela viu, ela nem tinha visto a mochila dele que era de autista ainda, mas ela já levantou. Ela já levantou. Aí na hora que ela já levantou, ele já sentou, né, no assento dele. Aí ele pegou uma mochilinha e colocou na minha mão. Aí eu virei a mochilinha para todo mundo ver que era autismo, né? Se tratava de autismo. Eu coloquei no colo dele, ele colocou no meu colo de novo. Falei para ele: você tem que aprender a levar sua mochilinha, suas coisinhas, né? Pra você já ir criando a independência e tal, né? Mas foi uma coisa muito bacana, foi uma comunicação social muito interessante. Como eu disse para vocês que eu aprecio muito o Charlie Chaplin, né? Porque o Charlie Chaplin, às vezes, sem falar, ele traz as pessoas para o universo dele e as pessoas concordam com aquela graça que ele traz, né? Ele traz a graça da vida,
né? E as pessoas ficam curiosas para saber qual que vai ser o próximo episódio, né? E quando o autista faz isso, para mim, é quando eu chego no topo do meu objetivo, né? Quando o autista consegue fazer isso, fazer com que a população se volte a ele e interaja com ele, né? Porque o autista interagir com a população é como se a gente dissesse assim: a população está correta. Mas a população está correta, pessoal? A população está se matando, né? Uns matam os outros, né? É, as pessoas, elas, embora existam muitas comissões aí de ética dizendo, olha, não matarás, a gente vê várias coisas acontecendo aí, uns se matando os outros, uns brigando com os outros, né? E no autismo você não vê isso, né? Você não vê um autista com raiva do outro, não, um autista promovendo desordem, né? O autista só com essa passividade, né? Promovendo o pacifismo. Então, na verdade, eu acho que os não autistas que deveriam se remeter ao universo autista. Essa é a visão que eu tenho, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado do tema. Eu peço encarecidamente para vocês que continuem acompanhando, porque o conteúdo para vocês adentrarem, né? E criarem esse hábito, essa maneira, esse linguajar, né? Esse universo, começar a compreender esse universo, né? Filosófico, metafísico, né? E esse universo assim autista, é importante que vocês ouçam várias gravações, né? Porque por intermédio do exercício, né? E do exercício das nossas capacidades, né? Da capacitação, que a gente começa, né? A se introduzir no assunto, né? Se a gente ignorar o assunto, a gente não transfere o assunto por osmose ao nosso cognoscivo, né? Então a gente tem que ir participando, né? Ir discutindo, ir procurando entender, ir perguntando algumas coisas, ir analisando, fazendo comparativas, né? Voltando no vídeo onde não entendeu, o que poderia ser explicado melhor, de repente a gente volta naquele trecho e dá para explicar, e é mais ou menos assim que funciona, tá? Então eu estou muito contente de ter conseguido fechar esse tema sobre a síndrome. Eu vou ver se eu consigo nas próximas gravações tratar sobre o aspecto. Deixa eu dar uma olhada aqui como que tá o canal Frater, que eu tô com o canal aberto aqui também. Como que tá a aba comunidade aqui, né? Que aí eu cito também para vocês algumas sequências, porque essa síndrome, o significado da síndrome, ela veio por último agora, né? Mas eu achei muito interessante. Eu coloquei aqui o autista e as strings, né? As strings, pessoal, elas são letras, palavras e frases, tá? Não tem nada demais, tá? Assim que palavra é essa e tal, né? Então já dou uma prévia para vocês. O autista e as strings, essa simbologia, né? Qual é a interatividade dele com essa simbologia? Por que que eu cito isso? Porque agora nós estamos na época da programação, e a programação, ela é basicamente montada por intermédio, né? Ela é realizada, né, por intermédio de strings, né? Então a maneira como você lida com as strings é que você consegue programar, né? E você consegue desenvolver, por exemplo, um app, né, um aplicativo por intermédio de combinações de strings, né? Então eu estou fazendo um confrontamento aqui do intelecto autista com a inteligência artificial. Então o intelecto autista ele também possui strings, só que como que ele utiliza essas strings, né? A inteligência artificial, nós sabemos que se a gente der um comando, ela promove de um jeito. O autismo é da mesma forma. Se você entender a linguagem dele, os comandos que você vai dar são os comandos de conversação. A conversação que você vai ter com ele, nós colheremos determinados resultados, né? Então tudo se trata de um sistema de linguagem. Então as strings, elas são letras, palavras e frases, que a maneira com que a gente vai combiná-las, né? O raciocínio, o cognoscível, ele vai entender de uma forma e vai corresponder para você. Dependendo da forma que você conseguir efetuar essa comunicação, ele vai corresponder exatamente da forma que você gostaria.
Então eu vou colocar você em xeque nesse vídeo, né, das strings. Por quê? Porque vai chegar no ponto que eu vou falar, será que a gente não está induzindo o autista, né? Por que que a gente quer que ele viva exatamente do jeito que a gente quer, né? Porque às vezes o jeito que ele está vivendo é o jeito natural, né? Que o ser humano deveria viver, né? E a gente só não está querendo aceitar isso. Então a gente quer trazer ele para a sociabilização, né? E não quer aceitar que eles são normais, né? Então é mais ou menos assim. Isso eu tô falando do autismo, tá, pessoal? Que às vezes existe o autismo e alguma comorbidade, logicamente, precisa do tratamento especial, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa temática, tá, galera? Também das strings, eu vou lidar. E se vocês tiverem curiosidade, vocês podem colocar aí no comentário qual que vocês querem que eu trate, tá? Se quiserem que eu trate da string primeiro, né? Deixa eu colocar aqui na próxima, né? Você sabe o que é síndrome, eu estou citando aqui hoje. Eu coloquei aqui porque o intelecto do não autista se interessa por esse mundo e o intelecto do autista aparentemente não se interessa. São argumentos que eu sempre venho falando com vocês, né? O autista deleta e o não autista ele aceita, ele quer saber mais, ele quer ter um computador mais potente, ele quer ter um videogame melhor, ele quer ter um celular melhor, um carro melhor e por aí vai. O que é engraçado para o autista? Isso é interessante também. Talvez você já deve ter tentado contar uma piada para um autista e não teve correspondência dessa piada, ou seja, o autista não sorriu para você, né? Você ficou um pouco sem graça, falando, poxa, ele tá com o mesmo semblante, um semblante às vezes até mais sério do que o que ele começou, acho que a minha piada não teve graça, né? Mas às vezes a piada até teve graça, mas o autista provavelmente não sorriu, não deu atenção, então porque ele tem alguns motivos, né? Então você gostaria de saber o que faz um autista sorrir, né? Se você tem essa curiosidade, acompanhe as estreias do canal, ok? Então vamos lá para outra definição, então. Citar mais uma aqui, que está no hall aqui da comunidade. Série Causas do Autismo, que eu estreiei há 4 dias. Para a próxima estreia, vou ver se eu consigo falar sobre pseudo-autismo. Foi 4 dias, eu já falei sobre pseudo-autismo. O autismo e as conexões mínimas. É isso que talvez eu converse com vocês sobre isso. O autismo e as conexões mínimas que ele precisa ter para o desenvolvimento dele, por intermédio dessas conexões mínimas, é possível que a gente consiga detectar aonde está a origem da sociabilização, porque a conexão mínima de sociabilização é o elo mínimo que ele precisa ter para conseguir, né? Como por exemplo, nem que ele tenha que dizer mamã, mamã, que nem o Raoni que ele fala mamã, 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 porque aquilo ali já é mamãe, né? Então ele fala o mínimo possível, ele fala a palavra pela metade, mas é o mínimo que ele precisa para exemplificar que ele precisa daquele contato. Ele precisa saber que pelo menos a mãe dele está ali próximo, porque no momento que der vontade de beber água, ele vai lá beber água e ele tem um suporte, né? No momento que ele precisa ou se apresentou alguma dificuldade, ele tem o suporte. Então ele tem esse aspecto, essa conexão mínima. Então, por intermédio da conexão mínima, a gente pode tentar de repente fazer, né, uma terapia, né, para de repente aumentar e propor para o autista se ele não tem preferência. Falar assim, olha, você não prefere, né? É como se a gente estivesse dizendo, você não prefere aqui dizer mamãe completamente, né? Porque fica mais fácil para mim quando você diz mamãe, eu entendo mais rapidamente, o seu pedido ele é atendido mais rápido. De repente ele concorda, de repente ele não faz uma abnegação, de repente ele faz uma aceitação social. E é essa aceitação social que é a simbólica, que é aquela que vai dar para você, né? Ela vai entregar para você aquilo que você de repente quer, que é que o seu filho se sociabilize, né? Tá? Então, por intermédio das conexões mínimas, a gente vai chegando aí, né, num aspecto de apreciação maior desse universo autista. Galera, se você descer ali na guia comunidades, vocês vão ver muitos outros temas, tá? Isso daqui são só 3 temas que eu coloquei aqui,
mas já são muito curiosos, né? Então provavelmente eu falarei sobre um desses, tá? E eu espero que vocês, se estiverem curiosos, cliquem na guia comunidade, rola os temas lá que vocês vão ver que tem temas muito interessantes lá, tá? E vocês podem pedir também, falar, William, fala sobre isso daqui, achei legal e tal, né? Queria saber. Aí eu, né? Se eu não tiver atendido, procura falar no último vídeo, né? No último vídeo que aí aparece recentemente para mim, aí eu vou lá, né? E eu também sempre deixo contato aqui, pessoal, pode adicionar, tá, no WhatsApp para conversar com a gente. Eu tenho colegas aqui que conversa, que a gente fala, como é que tá o filhão aí autista e tal. O filho conversa comigo. É muito bacana, viu? É uma interação bem saudável. Então eu deixo o contato do WhatsApp, né? E no final eu sempre coloco o número do Pix. Qualquer um de vocês que quiserem fazer qualquer doação, né? Qualquer quantia para o canal Frater, né? Podem fazer por intermédio do Pix. Se quiser ajudar de outras formas, né? É só entrar em contato no WhatsApp. Pode fazer doação de roupas, alimentos, tá? Ou trabalhar de outras formas também no canal. De repente você mesmo quer fazer uma ação social, né? Promover essa visita. Você sabe de uma necessidade, gostaria de divulgar isso dentro do Frater. Aí a gente divulga, de repente a gente passa você mostrando a necessidade, fazendo o suprimento da necessidade. Então você pode ajudar de diversas formas, tá bom? Galera, se você é aposentado, pensionista, é uma pessoa que procura alguma atividade, né? Ou uma atividade secundária, né? Para se sentir uma pessoa mais conectada à solidariedade, ao mundo, né? Por intermédio do altruísmo e da solidariedade, aqui no canal Frater eu tenho certeza que você vai encontrar, né, esse espaço para você poder desenvolver alguma coisa. Clicando no link Seja Membro, você consegue se tornar membro do canal, é, assistindo todos os dias, comentando aí com a gente, né? Batendo um papo com a gente, me adicionando no WhatsApp, né? Batendo um papo com a gente, desenvolvendo vídeos, temas, buscando, pesquisando, né, sobre o tema. Tá, galera? Faça isso que eu garanto para você que você não vai se arrepender, você vai se tornar uma pessoa, né, muito realizada, tá? Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de dar o joinha de vocês, se inscrever no canal, tá? Compartilhar com as famílias, mesmo se na família não tiver casos autistas, porque a gente nunca sabe quando amanhã ou depois, né, uma família será surpreendida e de repente é surpreendido com um caso de autismo e às vezes fica preocupado sem saber que a felicidade bateu a porta da sua casa, tá? Galera, muito obrigado então pela presença de todos. Eu conto com a presença de vocês na próxima gravação. Tchau, tchau.
Vigan Shri Kamala Harigan Swaha Om Lakshmi 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 Vigan Shri